Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo sobre o livro Alvorada Nova, Abel Glasser, pelo espírito de Caibar Schutel. A descrição de nossa árvore. Do lado de fora de Alvorada Nova, pode-se vislumbrar uma plataforma onde se espera o trem, que seguirá ao posto de socorro em região umbralina. A paisagem ao redor é semelhante à da crosta, é semelhante à nossa terra aqui em volta. Na composição, percebe-se que é um transportador magnético flutuante sob trilhos especiais. O trem parte rumo ao umbral, uma região escura e densa vibratoriamente, com superfícies áridas, vegetação seca e retorcida. No caminho, espíritos inferiores jogam pesados objetos nos trilhos suspensos. Entretanto, dotado de campo magnético repulsor, o veículo instantaneamente repele esse bloqueio numa verdadeira operação limpa-trilhos. Por que tentam atacar a composição? Por temerem que os espíritos sofredores, por eles subjugados, sejam resgatados ou eles próprios, espíritos dominadores, percam o seu relativo domínio geográfico, sendo tolhidos na prática do mal e encaminhados à instituição assistencial da espiritualidade. Entenderam, amigos, o que se passa? Esse trem a caminho do umbral encontra esse tipo de espírito a quem não interessa o crescimento, a quem interessa manter outros subjugados, escravizados. Então, eles têm medo que a espiritualidade boa, a espiritualidade elevada, resgatem esses escravos ou resgatem a eles mesmos. O que eles não sabem é que a espiritualidade superior jamais violenta à vontade. Só sairão de lá quando eles mesmos estiverem interessados em sair de lá. Nesse momento haverá quem os socorra. Mas vamos continuar. Chega-se a uma extensa planície quente, quase deserta. Ao longe pode-se enxergar montanhas com seus cumes nevados. Vislumbra-se também espíritos de forma animalizada, tentando se esconder por entre a vegetação pobre e escassa. Suas cabeças disformes são notadas através de arbustos e sobre pedras. Atravessa-se um túnel com que mergulhando em profundezas espirituais. A velocidade do trem diminui, adentra-se numa região mais fria, com claridade relativamente maior, proveniente do reflexo da luz das áreas geladas, cobertas de neve. Aproximando-se das montanhas, é possível divisar pequenas cavernas incrustadas na rocha com aspecto de moradia. Os trilhos circundam o sopé de uma das montanhas, em caminho bastante irregular. Venta muito, chuvisca, gelado. Do alto de duas montanhas que volteiam o vale, criaturas soturnas estão à espreita. Fazendo aqui uma parada na leitura, meus amigos, a gente vê a descrição de um trem similar no livro Memórias de um Suicida, que já está aqui no canal. Leiam, vale a pena. Continuando. A composição para por alguns instantes. Os mentores espirituais permitem a aproximação dessas entidades que descem as montanhas ferozes com aspecto primitivo e selvagem para serem visualizadas. São, obviamente, espíritos de seres humanos, alguns até muito inteligentes, mas presos às formas animalescas pelas ideias que incutem em sua mente, mantendo-se numa espécie de autocárcere. São criaturas que merecem piedade, necessitam ser, a seu tempo, resgatadas. Não vão ser tiradas de lá à força, como imaginam, não é verdade? Continuando. Subitamente, o campo de força do veículo é ampliado e fogem assustados para se esconderem nas proximidades.
O trem volta a se movimentar a alta velocidade e é novamente atingida. Continua-se a viagem para visitar um dos postos de socorro de Alvorada Nova. Agora os trilhos não são mais suspensos, e sim assentados na superfície. A cidade espiritual possui 2 postos de socorro, o número 5 e o número 6. São praticamente 2 pequenas colônias, esteios de Alvorada Nova, assim como todos os outros postos o são de suas respectivas organizações mantenedoras. Neles encontra-se um padrão fluídico um pouco mais denso que o da colônia espiritual, apesar de fortemente amparados pelas barreiras de proteção, reflexo da região umbralina em que se localizam. O posto número 5 está situado na terceira camada, é o umbral dos desencarnados. O número 6, na segunda esfera espiritual, que circunda a Terra, ou seja, muito perto de nós. Nos postos, desenvolve-se um trabalho sério, intenso e árduo, que consiste na recepção, distribuição e reciclagem, encaminhamento de entidades sofredoras e obsessoras resgatadas. Podemos ver aqui nesse desenho, que vocês já conhecem, um plano, uma imagem, um esboço dos várias camadas espirituais que existem. Na primeira temos a subcrusta, que é um umbral inferior, também chamado de abismo. 2 é a crosta, umbral dos encarnados, é onde nós vivemos, aqui na carne. O 3, a faixa 3 é o umbral dos desencarnados. 4, umbral médio, onde se situam cidades astrais e hospitalares. A quinta faixa está o plano astral mediano, onde estão as cidades das ciências. E o 6 e 7 é o plano astral superior, onde estão os espíritos organizadores do nosso planeta Terra. Nessa época, haviam como habitantes 30 bilhões vinculados à nossa Terra, certo? Estão aqui 6,5 bilhões encarnados e 23,5 bilhões desencarnados. Esse número varia. Atualmente na Terra já temos mais, certo? Então, são mais espíritos que vieram para estar encarnados. Quando há desencarnes em massa, por epidemias, por tragédias, por guerras, esse número volta a se modificar, certo? Mas vamos adiante. Cada posto situa-se no interior de um vale volteado por imensos lagos, cercado por altas montanhas e protegido por baterias elétricas que os isolam de influências negativas. Suas conformações foram desenvolvidas para naturalmente afastar intrusos, mantendo um sistema de proteção contra as tentativas de invasões por parte dos espíritos inferiores, ou seja, ignorantes. Um posto é formado por 12 prédios dispostos lado a lado, ligados entre si por alamedas. Tais construções possuem grandes cúpulas que emitem uma luz azul quase marinho, criadas especialmente para, com sua estrutura e vibração, reprimir as cargas magnéticas prejudiciais que aí penetram constantemente. Dessas cúpulas descem fileiras longitudinais de pontos luminosos, todos dourados, que brilham permanentemente, servindo para a localização do posto na escuridão umbralina. Então, temos aqui um desenho simples das colônias. Ou melhor, dessa colônia. Vocês estão vendo aí as alamedas que ligam um prédio ao outro e tudo mais. O posto número 5 abriga em seus 12 imensos prédios cerca de 10.000 espíritos trabalhadores e aproximadamente 50.000 entidades enfermas. Meus amigos, eu vou repetir. Só no prédio 5, em seus 12 imensos prédios,
estão 10.000 trabalhadores, espíritos que estão ali com a ideia de ajudar os 50.000 que estão doentes, que foram recolhidos dessas regiões tão tristes. É interessante. A sua capacidade cíclica é muito grande, assemelhando-se por isso a uma pequena cidade espiritual. Os espíritos sofredores não permanecem todos aí ao mesmo tempo. Cerca de 20.000 ficam internados. Os demais são pacientes rotativos, que chegam, são tratados e encaminhados para a Alvorada Nova ou a outros locais da espiritualidade, dispostos a abrigá-los. Ou seja, eles recolhem esses espíritos desse ambiente terrível, umbralino, fazem ali um pequeno tratamento e a triagem os encaminham, seja para a Alvorada Nova, seja para outras colônias, compatíveis com o estado de cada um. Possui 5 câmaras de retificação, que são situadas nos pavilhões M, N, O, P e Q do prédio 3. As câmaras de sono profundo, em número de 3, funcionam nos pavilhões R, S e T desse mesmo prédio e são reservadas para casos graves. Dispõe ainda de uma unidade avançada hospitalar, UAH, que é a base de interligação com a Casa de Repouso de Alvorada Nova, cujos equipamentos modernos assemelham-se aos existentes na unidade de recuperação do Hospital de Sheila. Localiza-se no prédio 5. Os prédios 10, 11 e 12 são abrigos dos seus habitantes. O posto 5 é comandado por Gabriel, com auxílio da sua esposa Lourdes. Olhe lá, tem esposas. Lá trabalham casais também. Ela está ao seu lado há vários anos. Sua divisão de trabalho é bastante funcional, constituindo-se de coordenação, equipes plantonistas, coordenadores locais, equipe de emergência e equipe de segurança. A coordenação de Gabriel e Lourdes está estabelecida no prédio 1. As equipes de plantonistas são formadas por espíritos extremamente dedicados, que praticamente não repousam, permanecendo dioturnamente em estado de alerta. São elas que fazem o posto seguir seu curso. Cuidam do material a ser distribuído, encarregam-se das entradas e saídas de pacientes, controlam toda a energia utilizada, recebem e distribuem a alimentação recebida de Alvorada Nova, que tem a sua sede no prédio 2. Os coordenadores locais, em número de 12, administram cada prédio, atuando como zeladores dessas unidades. A equipe de emergência trabalha em contato com a crosta terrestre, ou seja, aqui com a gente, aqui onde nós estamos. Recebe espíritos orientados nas reuniões mediúnicas, encaminhando-os ao posto de socorro. Tudo muito rápido e eficaz. Ocupam os prédios 7, 8 e 9. A equipe de segurança ocupante do prédio 4 fornece todo o esquema de proteção. Cuida das baterias elétricas e dos transportes que entram e saem. No prédio 6, localiza-se o centro de convivência, onde os espíritos trabalhadores fazem suas refeições, ou seja, lá, nesse nível espiritual, as pessoas ainda precisam de refeições. Ouvem palestras e promovem reuniões. O posto de socorro número 6, que é o mais próximo aqui da Terra, da crosta, está na segunda camada. Apresenta-se com essa mesma estrutura administrativa. É um pouco maior, possuindo cerca de 15.000 trabalhadores e atendendo ciclicamente 60 a 70.000 entidades, sendo aproximadamente 30.000 internadas e o restante obedecendo ao mesmo esquema rotativo. Isso, meus amigos, é a rotina.
Quando há desencarnes em massa, esses números mudam, aumentam bastante. Continuando a leitura. Ele é melhor protegido que o número 5, dispondo de altas muralhas, provindas de poderosas cargas elétricas, sendo a sua configuração geográfica semelhante à daquele. É dirigido por Ataúfo, auxiliado por Pacheco, seu colega de longa data nesse cansativo, mas gratificante trabalho. O transporte conta com a ajuda efetiva de um transportador coletivo, semelhante ao trem que interliga Alvorada Nova às regiões umbralinas. Esse carro emite forte luz amarela que repele as más influências e percorre longas distâncias, flutuando também sobre trilhos magnéticos para buscar e levar espíritos sofredores que não têm condições de se deslocarem nem mesmo dentro dos postos. Vocês imaginam, meus amigos, o tamanho desses postos? Vocês podem imaginar, né? Se precisa de um trem para levar de um ponto ao outro. Referidos postos são locais de intenso trabalho, lidando com espíritos extremamente necessitados. Entidades adormecidas do grupo Irmã Sheila, por exemplo, seguem para um posto e depois para Alvorada Nova. Outras colunas possuem seu método de atuação, com diversos grupos espíritas. Adentrando o posto de socorro número 5, percebe-se uma plataforma. Ao descer do trem, pode-se verificar que, ao redor dos prédios, há muito verde, na forma de vegetação rasteira, cortada por caminhos de coloração alaranjada. As portas dos prédios são grandes, abrindo-se de baixo para cima. Ao ingressar em um deles, vê-se que possui um vão central, de forma cilíndrica, do chão ao teto. Tudo reluz azul claro. Do térreo, observam-se 5 andares. Seu piso é branco rajado, semelhante ao mármore, muito brilhante. Na recepção, um grande balcão em forma de meia-lua. Na borda do vão central, 3 elevadores transparentes. Todo andar tem uma pequena portaria e um corredor circular, onde há portas de acesso às dependências internas, molduradas por filetes luminosos de cor verde. Cada pavimento tem a sua função específica. Logo na entrada existe uma pequena sala vaporizada, cuja finalidade é higienizar os perispíritos dos visitantes, para que não levem ao interior dos compartimentos fluidos grosseiros que poderiam comprometer a situação dos espíritos em tratamento. Roupas especiais são fornecidas, semelhantes às utilizadas pelos médicos nos hospitais dos encarnados. São túnicas compridas com capuz, tudo na cor verde. Há em todo o prédio pequenos aparelhos que conservam estável o seu padrão vibratório. A função principal do vão central é a de manter o mesmo nível de vibração em todos os andares. Ingressa-se numa grande sala do 3º andar, onde existem camas dispostas, tal qual os raios de uma circunferência. Elas possuem rodízios para que os pacientes, entidades resgatadas e já adormecidas, sejam acomodadas sem conturbar a ordem interna, que se mantém apesar da movimentação intensa. Junto de cada leito estão aparelhos para o acompanhamento do estado do enfermo, controlados por um trabalhador situado numa antessala. A coordenadoria local situa-se no 5º andar, o menor de todos. Nesse ambiente pode-se encontrar o coordenador Romênio, em sua pequena sala circular, cujo teto tem a forma de cúpula, acompanhando a arquitetura do prédio. Nela acham-se arquivos, diversos aparelhos de comunicação, à feição de videofones e terminais de computador, além de uma escrivaninha repleta de papéis. Ao lado, uma sala de visita com sofás e cadeiras. As paredes não possuem janelas, mas filtram uma clara luz azul. Retornando à Alvorada Nova, adentra-se a casa de repouso, que é o hospital da cidade espiritual, seu mais importante setor, um campo de atuação à parte, distinto da sua divisão básica, porém integrado à colônia.
compreende um trabalho forte e muito amplo desenvolvido por Sheila, que com dedicação ímpar coordena 14 equipes, cujos coordenadores formam com ela o Conselho da Casa de Repouso, o qual se reúne periodicamente, decidindo as questões pertinentes à casa. Após essas reuniões, Sheila encaminha a Khaybar Shuttle o comunicado das suas atividades. Sua administração direta do hospital foi estipulada há muito tempo pela espiritualidade superior. A equipe de trabalho de Sheila ligam-se muitos encarnados para a consecução de cura espiritual nos 2 planos da vida. O hospital possui uma estrutura própria, porém ligada ao Núcleo de Desenvolvimento da Medicina Espiritual, às coordenadorias especializadas e à Coordenadoria Geral. A Casa de Repouso situa-se ao lado da Casa da Criança, ambas protegidas por 3 torres encimadas por estrelas douradas que emitem intenso brilho magnético, mantenedor da higienização permanente do padrão vibratório dessas casas. Fica próximo ao setor habitacional número 4. O prédio reveste-se exteriormente de um material que se assemelha ao cristal. Nota do autor material: os espíritos trabalham com elementos desconhecidos dos encarnados, assim como existe a impossibilidade de uma exata descrição. Técnicas de tais componentes servem-se eles de comparações que os homens conhecem para dar uma ideia daquilo que tem em seu habitat. Não há cristal em Alvorada Nova, tal como nós o conhecemos no mundo material. O que lá existe são formas que se assemelham e que, quando visualizadas pelos médiuns através da vidência ou desdobramento, têm essa aparência. Há, pois, construções na colônia espiritual que são comparadas a um prédio de cristal, mas internamente possui revestimento especial opaco em muitas de suas salas, pois os pacientes que lá chegam, muitas vezes, não estão preparados para suportar o brilho da luz que envolve a colônia. Tem 8 andares, incluindo pavimento térreo. É o local onde estão recebidos os espíritos sofredores, recém-chegadas aos postos de socorro, trazidos pela equipe índia, ou seja, indígena, que mantém perfeita integração com o trabalho de Sheila. Após essa transferência, realiza-se um intenso trabalho de aproximação dos enfermos com a sua nova realidade. Os integrantes do conselho tratam de receber as entidades, dando-lhe assistência e procurando explicar-lhes o sentido de sua vinda àquele local, com suas novas perspectivas espirituais. Muitos espíritos que ingressam na casa de repouso não estão preparados para entender o significado de sua permanência, não compreendendo por vezes sequer onde se encontram. São então encaminhados para várias equipes de apoio. Cada uma delas é constituída de vários trabalhadores, chefiados por um dos conselheiros, ocupando Sheila a administração geral. Nesse trabalho, utilizando-se de muito amor, mas também de muita instrução, encontra ela a assistência direta de Khaybar Shuttle e seus assessores. A equipe doutrinária envia-lhe o material necessário à confecção de apostilas, que são fornecidas aos espíritos internados. Nessas apostilas, cuidadosamente preparadas pela Coordenadoria Geral, procura-se mostrar aos espíritos sofredores a destinação do ser humano, as mensagens do Cristo e, por vezes, algumas revelações do seu passado permitido pelas espiritualidade maior. Entretanto, em sua maioria, tais revelações somente são dadas após um relativo período de tratamento e, naturalmente, por contato pessoal entre os trabalhadores do hospital e o paciente. Existem também, na casa de repouso, muitas sessões de evangelização, comandadas pelo Núcleo de Desenvolvimento da Doutrina. Trabalhadores especializados ministram aulas sobre assuntos fluídicos, explicando as correntes magnéticas que muitas vezes atormentam as entidades enfermas. Esses especialistas são preparados eficazmente e recebem instruções de espíritos superiores.
Em diversas oportunidades, além de receberem essas aulas, os espíritos em tratamento são levados a centros espíritas, protegidos por entidades elevadas para acompanharem as lições doutrinárias lá estudadas. Esse procedimento ocorre quando o espírito se encontra demasiadamente ligado à matéria, conseguindo compreender melhor as lições em contato com os fluidos perispiríticos dos encarnados, sendo-lhes isso extremamente útil. Há necessidade de vibrações de muito amor nesses encontros na crosta, pois os espíritos em tratamento captam com enorme facilidade as vibrações negativas originadas de discussões movidas por sentimentos menos nobres, o que dificulta o trabalho dos mentores espirituais. No pavimento térreo da casa de repouso encontra-se um grande salão, espécie de área isolada do resto do hospital. Foi idealizado há cerca de 80 anos, com a participação direta da espiritualidade maior, que achou por bem criar no hospital um local onde familiares pudessem visitar os doentes, já que não são permitidas as visitas dentro das outras dependências, a fim de se evitar a quebra da sintonia vibratória, e também onde parentes e amigos aguardam os espíritos já restabelecidos por ocasião de sua alta para seguirem o trabalho necessário. Trata-se de um local vaporizado por fluidos terapêuticos especiais que despojam de suas imantações prejudiciais quem lá adentra. As visitas levam muito conforto aos doentes, satisfação aos parentes e tranquilidade aos trabalhadores do hospital. Nessa sala, muito ampla, onde a luz branca prevalece, há no centro uma recepção que controla os espíritos que entram e saem da casa de repouso. Os visitantes e os pacientes. Numa parte do salão, há espécies de cabines, umas horizontais, outras verticais, que à feição de macas transportam espíritos que não conseguem se locomover. Nessas cabines, o paciente fica isolado vibratoriamente daqueles que o visitam, ao mesmo tempo em que pode com eles conversar. Noutra parte do salão, há cadeiras, onde os pacientes, em condição de andar, comunicam-se com os seus visitantes, tendo com eles um contato mais próximo. Nota sobre o tema. No livro Os Mensageiros, vemos algo semelhante para a visita de encarnados na colônia Nosso Lar. Recomendo a leitura. Um sistema de controle de visitas decide, de acordo com a prescrição do médico, faz uma ficha do paciente. Se convém ou não levar à presença do enfermo algum ente querido ou familiar. Essa ficha computatorizada sai diretamente do gabinete de Sheila e passa às mãos dos trabalhadores da recepção, os quais controlam o tempo prescrito para as visitas permitidas. Há orientação aos visitantes para que mantenham com o paciente conversas que interessem ao tratamento por ele recebido. Essas visitas fazem parte da terapia, já que há muitos internos com problemas mentais tratados por médicos semelhantes aos psiquiatras encarnados, os quais prescrevem tratamentos que incluem a colaboração de outras entidades, como o caso da própria família, quando isso é possível. É esse o intuito das visitas programadas, as quais são especialmente sanatórias de problemas da mente. O tratamento espiritual e o amor que a família transmite àquele que está internado em um hospital é muito importante, porque a maioria das doenças origina-se na própria mente pelas atitudes deturpadas e comportamentos desconexos do espírito. Muitas vezes, a mente da criatura, mesmo encarnada, é a própria causadora de males que acabam por se manifestar no corpo físico. À frente do salão de visitas, pode-se ver um pequeno local onde se prepara o enfermo para a mudança de vibração. Denomina-se sala de adaptação. Nesse local, processa-se a esterilização para o ingresso no interior do hospital,
feita por trabalhadores protegidos com uma vestimenta fluido-luminosa que os isenta de serem contaminados pelos males portados pelos pacientes. Nenhum espírito adentra as instalações do hospital sem estar completamente desinfetado, a fim de não levar problemas externos aos doentes. Temos nova nota. Pensamentos são criadores de organismos patógenos. Não é, meus amigos? Como andam nossos pensamentos, hã? Nós podemos ficar doentes segundo os pensamentos que temos. Seguindo, os corredores de ligação com as outras dependências são esterilizados por pequenos aparelhos colocados nas junções do teto com a parede, voltados para baixo, purificando o ar ambiente. De frente à sala de adaptação, encontra-se a unidade de recepção. Trata-se de uma sala com luminosidade mais tênue para não ferir a sensibilidade dos enfermos recém-chegados. Há nesse lugar, separados por biombos, uma série de leitos sobre os quais, dependendo da necessidade do paciente, existe uma luz que possui tripla ação. Alimenta com energia a entidade que se recusa a fazê-la pelas vias normais. Acalma o espírito, variando de tonalidade de acordo com o seu estado psíquico. Medica o enfermo, preparando o seu perispírito para os remédios que serão ministrados durante o tratamento. Essa luz, que será um dia utilizada nos hospitais da Terra, tem um condão muito especial de acalmar a psique do doente. As camas possuem colchões de ar e, abaixo destes, espelhos que refletem a luz que perpassa a entidade. Ao pé dessas camas existem aparelhos à feição de computadores que acompanham o estado clínico do paciente e o tratamento luminoso lhe é aplicado. Foram esses aparelhos que inspiraram a criação da unidade de terapia intensiva nos hospitais aqui da Terra. Nesse local há muitos enfermeiros, por intermédio do passe, pela imposição das mãos, emitem luzes brancas com efeitos curativos. Tal trabalho se assemelha ao dos médiuns passistas encarnados. Essa sala conta também com aparelhos que emitem focos de luz verde, os quais, refletidos por espelhos, envolvem todo o paciente. Temos aqui outra nota do Abel Glasser. Para os espíritos, as cores não têm valor por si mesmas. Os desencarnados dispõem de emissões magnéticas ainda desconhecidas dos homens. Algumas delas provêm de aparelhos, outras eles próprios vibram e, pela força de suas mentes, produzem diferentes tipos de emanações. Para darem uma ideia do que isso significa, propõe a correspondência com as cores. São formas importantes de concentração de energia. Entretanto, não utilizam o valor do branco pelo simplesmente tom branco, nem do verde por ser verde. Mas assim fosse, no mundo espiritual, cada cor possuiria uma força própria e sabe-se de outras colônias trabalham com outras cores para os mesmos fins. Caibar supervisiona pessoalmente essa unidade, que é o primeiro contato da entidade enferma com a casa de repouso. À direita da unidade de recepção, visualiza-se o centro de triagem, onde é feito o diagnóstico da doença do paciente, para encaminhá-la a um dos outros 7 andares do hospital. É uma sala com um único foco de luz branca, com paredes, piso e teto muito brilhantes. No alto há uma espécie de exaustor que suga, expelindo para fora a vaporização que ali existe, tendo em vista retirar os remédios impregnados no enfermo, procedente da unidade de recepção, para não prejudicar o diagnóstico a ser feito pelo médico ou enfermeiro. Assim, o espírito desimantado da medicação apresenta-se como realmente é. Muitas vezes, os trabalhadores fazem o referido diagnóstico sem o uso de aparelhos, utilizando somente as mãos, emitindo, então, filetes de luz azul que, ao encontrar uma doença, mudam de coloração, tendendo para o vermelho. Tais emissões são provenientes da aura desses trabalhadores, sendo que os encarnados também as possuem. A luz
percorre todo o corpo fluídico do doente, detectando os seus males. As entidades são colocadas em cadeiras reclináveis especiais, com encosto de vidro, permitindo ao trabalhador observar, mesmo que o paciente esteja deitado, tanto a sua parte frontal como a dorsal. Há casos em que Sheila autoriza o enfermo tomar conhecimento de seus problemas, permitindo-lhe o autodiagnóstico com a utilização de um aparelho específico, já que a luz emitida pelos enfermeiros, na maioria das vezes, é captada somente por eles mesmos. Nesses casos, a força da mente do próprio paciente auxiliará no processo de cura, secundando a ação dos remédios prescritos. A entidade, conhecendo o mal que a aflige, pode, pela sua vontade, mentalizando Jesus em suas preces, aurir forças para ajudar o tratamento em si mesma. Muitas vezes, o espírito passa pela triagem, é encaminhado ao seu leito e volta depois para novos exames. A atividade do centro é contínua, desenvolvida por dedicação e muito amor. À esquerda do pavimento térreo, percebe-se uma série de pequenos quartos, num imenso corredor que possui luminosidade tênue, emitida por focos semelhantes a anéis, de matizes diferentes. As luzes calmantes fazem parte do sistema global de tratamento existente em todas as dependências da casa de repouso. Nesses quartos, espíritos enfermos, chegados da triagem, aguardam cessar o efeito do sono profundo a que foram submetidos para, em seguida, serem encaminhados aos andares superiores. Outros foram já submetidos a algum tratamento especial, ou estão convalescença. Quanto mais grave o estado do paciente, mais ao fundo do corredor está seu quarto, onde a emissão de luz é mais intensa. No final do corredor, pode-se ver um grande elevador muito rápido, com capacidade para transportar doentes em macas e trabalhadores. Também nele encontram-se fragmentos de tratamento feitos por intermédio de uma luz curativa que parte do teto e muda de tonalidade conforme a necessidade do doente, tendo ora a função calmante, ora a ação anestésica. Ao lado direito, à frente do centro de triagem, vê-se o centro de emergência, composto por duas salas, onde permanecem trabalhadores de plantão da equipe de socorro chefiado por Dúcia, para atendimentos de urgência em todo o âmbito hospitalar. Essas salas possuem paredes de cristal transparente, contendo em suas junções filetes de luz muito clara. Nesse local, os doentes ficam em camas e, quando já miniaturizados para a próxima reencarnação, ou quando no trato de crianças, são mantidos em leitos menores, na forma de cuias protegidas vibratoriamente. Nessas dependências, as entidades recebem tratamento emergencial, quando não podem ficar aguardando atendimento na unidade de recepção, devido à gravidade de seu estado. Nem tampouco podem ser deslocadas de imediato para o centro cirúrgico. Pela imposição das mãos, os enfermeiros prestam-lhe o amparo necessário. Esses doentes são muitas vezes espíritos obsediados, que guardam fortes ligações com entidades malignas. Nesse caso específico, o enfermo é atendido com muito amor e apurada técnica de passes cíclicos, de modo a fazer circular o fluido magnético e terapêutico, emitido pelo enfermeiro, proporcionando-lhe maior benefício e evitando o desperdício desses mesmos fluidos. Semelhantes passes podem ser aplicados também pelos médiuns passistas encarnados das reuniões de desobsessão, principalmente na região do cérebro do espírito incorporado. No último andar da casa de repouso, em sua área central, encontram-se as salas de cirurgia, que são em número de 4, totalmente protegidas de quaisquer influências negativas. Possuem luminosidade muito forte, são equipadas com aparelhos ainda desconhecidos dos encarnados. Um deles é o emissor de luz, que acompanha as cirurgias, garantindo a higienização contínua do ambiente ao percorrer o corpo do enfermo. Outro semelhante é uma cúpula
com vários bicos rotativos de luz. Emite focos luminosos a diferentes regiões do corpo do doente, ensejando dinâmico tratamento à equipe cirúrgica. Emite ondas de luz específicas que penetram a entidade, facultando ao médico localizar de imediato os males a serem extirpados, sejam tumores ou anomalias que exijam a solução cirúrgica. O paciente não permanece muito tempo exposto à luz, pois operações de muitas horas são inconcebíveis na espiritualidade. Merece destaque especial o que, mal comparado, assemelha-se a um bisturi a laser, do qual emana uma luz sólida, que, em virtude da baixa velocidade de emissão, essa luz penetra o corpo fluídico do paciente, subdividindo-se em raios de várias tonalidades, faz a incisão, extirpa o mal e, em seguida, cauteriza de dentro para fora. É um trabalho delicado, onde o cirurgião aplica aquilo que o instrumento não tem, que é o pensamento. Ele sabe onde fazer o aparelho funcionar, dirigindo-se para a região a ser tratada. Na espiritualidade, o cirurgião tem a mesma presença marcante que no plano físico, a de condutor da cirurgia. Durante esta, um grupo de espíritos benevolentes distribui-se por diversos pontos da sala, permanecendo em vibração de muito amor pelo enfermo que está sendo operado, emitindo fluidos benéficos de grande importância no sucesso da operação, sendo o sustentáculo fundamental. Muitas das intervenções cirúrgicas realizadas no plano físico fracassam pela presença de fluidos negativos, até mesmo, em alguns casos, emitidos por parte daqueles que participam da cirurgia. Não é pelo fato de estar habituado a realizar uma intervenção ou auxiliá-la numa sala com equipamentos apropriados que o médico deixará de amar uma criatura de Deus. O amor deve se fazer presente no coração da equipe cirúrgica e também no âmago daqueles que aguardam o desfecho da intervenção, em especial os entes queridos do doente. Não se deve confundir a cirurgia realizada em Alvorada Nova com aquela efetivada na crosta terrestre, entre os encarnados. O tratamento destinado ao espírito tem por finalidade cuidar dos males do seu perispírito, visto que as suas doenças são projeções ou cargas vibratórias negativas que foram acumuladas ao longo de sua jornada. Para extirpá-las, o paciente passa por inúmeros processos que trabalham com sua mente, bem como aplicando-se passes magnéticos e vibrações positivas provenientes de aparelhos de tecnologia sofisticada. Essa é a finalidade das cirurgias espirituais, que são realizadas na casa de repouso, com muita seriedade, onde todo cuidado é pouco, pois falhas não são admitidas. Eu abro um parênteses aqui para avisar vocês que há um livro no nosso canal que chama Perispírito e suas modelações. Em sua segunda parte, todos esses tratamentos estão ali detalhados, caso a caso, e valeria a pena estudá-los. Continuando. A equipe cirúrgica é comandada pelo Dr. Ricardo, inclusive nos trabalhos voltados para os encarnados, quando Sheila julga necessário. Dr. Ricardo trabalha no hospital há mais de 80 anos, tendo iniciado seus serviços como enfermeiro, depois realizando estudos em escolas de outras colônias espirituais. Elevou-se a médico cirurgião. É muito respeitado pela sua dedicação ao trabalho e enorme vontade de ajudar os semelhantes. Vocês viram aqui nesse parágrafo que esses médicos fazem cirurgias também em pessoas encarnadas, certo? Mais adiante poderemos ver. Seguindo. Participa ativamente do Núcleo de Desenvolvimento da Alimentação de Alvorada Nova. Atrás das salas do centro cirúrgico, observa-se um compartimento onde se armazena todo o equipamento necessário para as cirurgias, tá como medicamentos, instrumentos e aparelhos.
É uma sala isolada, com a entrada proibida a pessoas não autorizadas, em virtude da necessidade do seu nível vibratório permanecer inalterável, inclusive com temperatura especial. Em ambos os lados desse local encontram-se dependências nas mesmas condições vibratórias, destinadas à guarda de aparelhos maiores. Antecedendo o elevador, à esquerda, observa-se um enorme cômodo, canalizador das forças que mantêm em funcionamento todo o hospital espiritual. É o centro de energia. Para lá seguem as vibrações vindas de todo o espaço que cerca a cidade espiritual. Assemelha-se a uma casa das máquinas, que funciona também como um filtro das mais influências emitidas contra a instituição. É uma minúscula cópia da unidade de controle de energia. Nessa sala há uma predominância da luz do matiz azul nas formas energéticas. Ao lado direito pode-se ver pequenas salas, onde são colocados espíritos em estágio preparatório para as cirurgias. Muitas vezes, durante vários dias de orientação, preparo e medicação. Ladeando duas salas do centro cirúrgico estão as dependências destinadas ao repouso pós-operatório. São verdadeiros centros de recuperação, com camas e todo o aparato descrito na unidade de recepção do hospital. À frente dessas mesmas instalações encontram-se pequenos cômodos onde ficam os trabalhadores que permanecem o tempo todo na casa de repouso. Cada compartimento destina-se a um trabalhador. De frente a esses aposentos está o gabinete de Sheila, local onde, com muita dedicação, passa parte do seu tempo organizando a administração do conglomerado hospitalar. Sheila é a personificação do amor. A força desse sentimento permanece jungida a esse ambiente, mesmo na sua ausência. É o lugar para onde se pode dirigir vibrações por ocasião dos momentos de prece, pois Sheila necessita sempre de todo o apoio possível, venha de onde vier. Conjugados ao gabinete, Sheila tem seus aposentos. Ao lado está o arquivo central, computadorizado, onde constam informações de todos que passam pela casa de repouso, seja para servir a colônia, seja para seguir a outros locais de trabalho. Poder-se-ia ficar surpreso se tomasse conhecimento de quem já passou, gravemente enfermo, pelos hospitais de Alvorada Nova. Ainda vê-se no local uma mesa de reuniões onde se reúne o conselho da casa de repouso. Ainda nesse andar, à direita do centro cirúrgico, pode-se encontrar a sala de recuperação mental, um local destinado ao tratamento psiquiátrico e psicológico dos espíritos, acalmando-os em suas confusões psíquicas, onde são realizadas regressões mentais, incluindo-se os problemas da vida corpórea próprios do paciente, ministrando-se lições de vida, de história e ensinamentos ligados ao Evangelho de Jesus. A Casa de Repouso possui também o Centro de Estudos Médicos, situado ao lado da Sala de Repouso e Recuperação Mental, local que viabiliza e prepara os projetos para o aperfeiçoamento cronológico da crosta. Eu vou ler outra vez. Local que viabiliza e prepara os projetos para aperfeiçoamento tecnológico da crosta, ou seja, equipamentos que serão usados no futuro aqui mesmo, certo? No que se refere ao campo da medicina. Então, quando se inventa um equipamento novo aqui na Terra, o protótipo está lá em cima, no plano espiritual. Continuando, nesse local, os médicos espirituais constroem métodos de transmissão e inspiração ou intuições para os encarnados, visando passar-lhes importantes descobertas científicas a serem implantadas no plano material. Todos os andares intermediários possuem na sua área central ambulatórios onde os médicos e enfermeiros cuidam de seus pacientes. Os quartos coletivos, onde os enfermos ficam alojados até que seja completado o tratamento necessário, inclusive após as cirurgias. À frente e atrás estão as dependências dos trabalhadores.
Quantos seres humanos, antes da presente encarnação, não passaram por processos semelhantes aos descritos nesse capítulo no campo de atendimento e da cura? A compreensão da existência e do funcionamento da casa de repouso, a maior obra de amor de Alvorada Nova, que atende dioturnamente espíritos da colônia e de fora dela, inclusive encarnados durante o desprendimento proporcionado pelo sono físico. Faço eu, a leitora, aqui um parêntese. Muita gente acha que são extraterrestres que levam e fazem esse ou aquele tratamento. Eles interpretam como pondo chips. Será que não é isso? Será que não é uma cirurgia que eles precisam? E a sua mentalidade pueril já acha que é um extraterrestre? Vamos pensar nisso. Tudo é possível. Continuando. Pode conduzir a uma reflexão sobre diversos temas desenvolvidos pela doutrina espírita, tais como a reencarnação, a obsessão e a evolução dos seres. Necessário é o aprimoramento do espírito, para tanto, necessita percorrer em longa jornada inúmeras existências corporais. O seu objetivo nessas vidas sucessivas consiste em, sob a égide da justiça divina, passar pelos processos de aprendizado, oportunidade de melhoramento e depuração. Cada existência física representa um subsídio novo para o seu progresso. Quando estiver completamente depurado, tendo feito as aquisições morais e intelectuais pertinentes, não mais terá necessidade de reencarnar, fazendo-o apenas na condição de missionários, como fez o Cristo. Muitos dos encarnados, antes da presente jornada terrena, foram orientados e curados em locais como esse, assumindo depois compromissos de trabalho, promessas e dedicação na prestação de serviços na seara de Jesus. Quantos outros, na presente romagem física, esquecem-se do local espiritual da vida, chafurdando-se nos apelos do materialismo enganador, enredando-se nas teias da obsessão e retardando o processo de sua evolução? É muito importante estar alerta na prevenção dos processos obsessivos, lembrando que qualquer brecha na conduta moral pode ser o ponto de partida para o assédio de espíritos inferiores, por vezes altamente inteligentes, interessados em desviar os seres humanos da estrada reta, dos compromissos assumidos e das tarefas por fazer. Temos aqui uma linda oração que faz parte desse livro. Desperta, quando o tempo jogas fora em coisas vãs, empregando d'alma irmãs, rejeitando o convite à pureza. As energias agora teimando indiferente contra a lei da natureza. Terás talvez esquecido o compromisso sagrado ao te fazeres ligado nessa matéria no mundo? Dos fatos de tempo ido, breve súmula farei. Contigo os recordarei numa fração de segundo. Se eras cristão chamado, já na passada existência, os ensinos em essência de Jesus tu não seguias. Sempre os pondo de lado, atos vistos partilhaste e quase nunca imitaste. Aquele a quem devias, em vez da luz da verdade, preferiste outro reinado, vivendo sempre enganado, com mamão a teus prazeres, só vendo felicidade na mentira passageira, dedicando a vida inteira à ilusão, sem Deus temeres. Mas a morte é natural, e ao corpo físico vem, jamais poupando alguém da transição necessária. Arranca a alma imortal, devolve o espírito ao espaço e te viste em teu regaço sem luzes estacionário. Muitos lustros desse plano, num verdadeiro inferno, viveu o teu eu interno nas paragens de lamento, até que em esforço insano, aos amigos siderais, conseguiram nos umbrais transformar teu pensamento. Com lágrimas de emoção ao chamar ao Nazareno, em momento tão sereno, de vibração contagiante. Sheila, em cujo hospital realiza-se uma obra do mais puro amor, costuma dizer,
como na poesia, o caminho da trilhar. Seu trabalho é de imensa força espiritual em benefício dos necessitados, muitas vezes profundamente rebeldes e altamente endurecidos. Em reuniões mediúnicas, pode-se observar, muitas vezes, o desdobramento de médios que seguiam com Sheila as reuniões umbralinas em busca de espíritos sofredores. A estes, ao terem ampliadas as suas percepções visuais, reconheciam-na e caíam em pranto convulsivo. Quem é, na verdade, Sheila? Quem será esse pleno de bondade que parece acompanhar há milênios um grande grupo de espíritos altamente imperfeitos e endividados, buscando ajudá-los em sua evolução? Certo dia, em mensagem psicografada, assim se expressou Caibar Schutel a seu respeito. Sheila é, para mim, um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequenina parcela do seu infinito desejo de amar. Nota de Abel: pode-se encontrar a trajetória de Sheila facilmente na internet. Vale a pena conhecer. Sheila vivencia o amor na sua plenitude, fazendo da cura a sua verdadeira face. Ama e trabalha dioturnamente pelo próximo. Outra não foi a recomendação de Jesus quando esteve entre nós. Outra não é a recomendação dos espíritos que orientam Allan Kardec na obra de codificação. Que o seu exemplo de amor puro possa incentivar os encarnados no exercício permanente da fé raciocinada, na perseverança efetiva, da humildade sincera e, sobretudo, da verdadeira caridade, a fim de se harmonizarem cada vez mais com o programa de trabalho do Cristo. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de que se constituem guias e protetores, dirigi-los dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Isso está em Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão número 569. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Isso está em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, questão 25, item 25. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover os seus propósitos maléficos do obsessor. Allan Kardec, a Gênese, no capítulo 14, número 46. Abel Glasser. Meus amigos, o capítulo foi longo, mas extremamente importante. Recomendo fortemente que busquem pela internet saber quem foi Sheila em sua encarnação na Terra ou em suas encarnações na Terra. Deixo aqui meu e-mail para que possamos trocar ideias. Podem também deixar seus comentários na área própria aqui mesmo no canal. Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.